Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Igreja! Gente, vocês não têm noção, vocês têm que vir comigo. Vamos, igreja! Isso, vamos. Chega pra cá, meu irmão, quero convidar aqui Túlio. Meu irmão, não, cadê? Gente, vocês não têm noção. Aquela eu esqueci de alguma coisa, mas, gente, as matrículas estão abertas. Vocês vão lá, façam a matrícula, mas agora é hora da palavra. Meu irmão, muito obrigado. Gente, o Turinho já me conhece, já sabe que aqui a gente já chapou muito na escola de oração, né? Oh, Deus amado. É, isso aí. Mas, meu irmão, fica de pé, igreja. Sei que vocês já ficaram 40 minutos em pé, mas Deus tem dado saúde, amém? Glória a Deus. Deus tem dado saúde para a gente ficar de pé, pular. Estenda as suas mãos. Meu irmão, eu sei que você não conhece esse rapaz aqui, mas passei 2 anos com ele. Choramos juntos, oramos juntos, mas eu tenho certeza que hoje Deus vai falar no seu coração. Então, meu irmão, esteja sensível ao que Deus vai falar. Amém? Então, estenda suas mãos. Senhor Deus, aqui está a vida do Túlio. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Jesus. O Senhor tem ministrado no coração dele. Conheça, ó Pai, o coração dele. Coração com vontade de fazer a tua vontade, de pregar o teu evangelho. Não importa como, não importa onde. Por isso, Espírito Santo, usa o teu servo nesta noite. Aquilo que o Senhor já derramou no coração dele. Que de uma forma didática, simples, a tua palavra possa ser pregada nesta noite. Com graça, sabedoria. E que essa semente possa ser lançada em corações férteis, ó Pai. Em o nome do Senhor Jesus. É o que te pedimos, te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. A paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor. Essa não é só uma saudação religiosa, não, meu irmão. É uma declaração. Essa paz foi conquistada para nós, para desfrutarmos disso todos os dias. Amém. Pode se assentar, fica à vontade. Eu tenho... Desde o início da semana, eu estou com uma impressão profética tão grande para entregar para vocês. Particularmente, eu tenho uma história de amor com Lagoinha. Foi no Carisma Matriz que o Senhor me alargou, me prensou. Então eu tenho uma história inenarrável de gratidão com essa igreja. E desde que eu fui convidado a vir aqui trazer uma palavra do Senhor para vocês, o Senhor tem me dado uma visão. Eu não sou muito de ter visão não, irmão, mas dessa vez foi algo forte. E eu pedi ao Senhor, Senhor, me dê uma confirmação. Se for pedir muito, me dê uma confirmação. E quando eu vi aquela árvore pintada ali, eu disse, eu preciso falar com meus irmãos. Meus irmãos, tem algo preciosíssimo da parte do Senhor para vocês viverem. Vocês vão me entender. Eu vou fazer um ato de memorial aqui e também um apontamento profético, pastor. Quem tem mais de 20, 25 anos de evangelho vai me entender. Diz respeito ao lugar que vocês estão e de quem vocês são em Deus. Há mais ou menos 30 anos atrás, um homem na cidade de Belo Horizonte, em uma igreja já estruturada, o Senhor começa a incomodá-lo para algo mais. E ele então faz um voto com Deus. Enquanto o Senhor não trouxesse mais, aquele homem rodaria pelo país descalço. Então houve-se um mover absurdo na cidade de Belo Horizonte, porque aquele homem se tornou uma referência para os irmãos. E por sua atitude de fé, os irmãos se reuniram e também começaram a clamar por algo muito grande naquele lugar. E assim Deus fez. Meus irmãos, vocês são como um fruto. E essa foi a visão que Deus me deu, fica aqui comigo. Vocês são como um fruto, uma árvore, uma macieira carregada. E tem um homem de branco lá, o nome dele é Jesus. E ele colhe essas maçãs que são vocês. Mas tem um detalhe, pastor. Elas estavam reunidas em um cesto. E aqui que está, foi aqui que o Senhor me falou, há um mistério para vocês viverem, um mistério revelado, que se vocês viverem, essa visão se cumprirá. Por quê? Porque as pessoas virão comer desses frutos que estão unidos nessa cesta. E o Senhor me deu João
13:34, um novo mandamento vos dou. Um novo, para além dos 6 de ontem, para quem estava aqui. Um novo mandamento o Senhor entrega para vocês. Presta atenção aqui, em nome de Jesus. Amem-se uns aos outros, como eu vos amei. Vocês vão viver essa realidade em Deus, porque vocês são resposta de oração de 30 anos atrás. As pessoas virão até aqui, comerão do fruto que são vocês. É isso que vai quebrar toda a religiosidade dessa região do estado. É isso que vai acabar com o legalismo nessa região. Vocês unidos, e as pessoas virão comer de Cristo por meio da sua vida. Você será manso, amoroso, de bom ânimo, você é o fruto do Espírito, meu irmão. Paz, alegria, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. As pessoas dessa cidade virão se alimentar da árvore da vida aqui. Amém? Amem-se uns aos outros. Se eu pudesse falar só isso para vocês, pastores, amem-se uns aos outros como o Senhor te amou. E aqui há um mistério. Passe a vida, o resto da vida, para entender como é que o Senhor me amou. Que amor é esse? E assim vocês vão se amar. E as pessoas virão. Eu perguntei ao pastor, tem mais lote aqui? Tem. Meu irmão, alargue as tendas. As pessoas virão alimentar de Cristo por meio da sua vida. Creia nisso em nome de Jesus. Amém? Pai, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é bom. Meu Deus, abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, Senhor, para vivermos verdades espirituais em Ti. Senhor, a palavra será lançada agora, ela já foi, mas será ainda mais, e ela frutificará na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. E graças a Deus, se você crê, meu irmão, dá um glória a Deus alto, porque Deus vai fazer. Eu vim 400 quilômetros aqui para te entregar isso em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então vamos comigo, o Senhor é bom e Ele te ama. Ah, meu irmão, passe o resto da vida para entender que amor é esse. E hoje eu vou pincelar um pouco mais das declarações de amor de Deus ao seu respeito. Eu gostaria muito de ter 3 horas aqui, 6 horas, como o apóstolo Paulo tinha, mas eu tenho pouco tempo. Então eu vou trazer uma declaração de amor que o Senhor me pediu, em nome de Jesus. Mas eu quero começar lendo um texto bíblico, Salmos 40, do verso 5 ao 11. Diz assim a palavra de Deus: Senhor meu Deus, quantas maravilhas tem feito, não se pode relatar os planos que preparastes para nós. Eu quis anunciá-los e proclamá-los, mas são por demais numerosos para serem contados. Sacrifícios e ofertas não pedistes, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Verso 7. Então eu disse, aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus, e a tua lei está no meu coração. Eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia. Como sabe, Senhor, não fechei os meus lábios. Não oculto no meu coração a tua justiça. Falo da tua fidelidade e da tua salvação. Aleluia. Não escondo da grande assembleia a tua fidelidade e a tua verdade. Não me negues, Senhor, a tua misericórdia. Que o teu amor e a tua verdade para sempre me protejam. Pai, muito obrigado, Senhor. Ah, Pai, como é bom estar na casa e na presença do Senhor. A casa do Senhor não é esse prédio, mas a partir do momento que o primeiro irmão chega aqui, estamos na casa do Senhor, reunidos, como pedras vivas para uma edificação celestial. Pai, abre os nossos ouvidos mais uma vez, fala aos nossos corações em nome de Jesus. Meu irmão, esse salmo foi escrito pelo rei Davi. Inspirado pelo Senhor, ele apontava a obra do mestre. Então você pode dizer, Túlio, isso não é para nós? É sim, meu irmão. Fica aqui comigo. O Senhor, em João 14, ele diz, digo a verdade a vocês, aquele que crê em mim fará também obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores. Você crê nisso, meu irmão? Você fará coisas ainda maiores do que as que o Senhor fez.
Foi Ele mesmo que disse isso. Amém? Como eu disse, eu queria trazer para vocês 3 declarações de amor de Deus ao seu respeito. Eu vou passar por 2 rapidinho, mas eu quero gastar o tempo que me resta em uma terceira. A primeira declaração de amor de Deus para você é: está consumado. Perdoados estão os seus pecados. Meu irmão, isso é por demais maravilhoso. Passaremos o resto da eternidade para entender e desfrutar dessa verdade. Na cruz, o Senhor Jesus se fez pecado para que você fosse justificado. Na cruz ele foi ferido para que você fosse sarado. Ele recebeu uma coroa de glória, de espinho, para que você recebesse uma coroa de glória. Amém, meu irmão? Não esqueça dessa declaração de amor. Medite nela todo dia. Está consumado. A segunda, meu irmão, que vem junto a essa como um fruto é: não temas, não tenha medo de nenhuma situação e principalmente não tenha medo de Deus. Afinal de contas, eu comecei declarando a você a paz do Senhor, e essa paz diz respeito ao seu relacionamento com Deus. Porque todo medo, meu irmão, isso foi herdado da raça humana desde Adão. Todo medo é medo da morte e, consequentemente, medo de Deus. Adão, onde está? Por que escondeu? Ouvi os seus passos no jardim e tive medo. E a sentença que Adão tinha contra ele era de morte. Então todo medo que nós sentimos é medo da morte, que na verdade é medo de Deus. Todo ser humano, consciente ou não, sabe que assim que morrer, terá que prestar contas a Deus. Amém? Vocês estão aqui comigo? Então, meu irmão, a notícia é boa e é verdade. Na cruz também o Senhor se fez pecado para que nós fôssemos justiça de Deus. Não tenha medo de Deus. Deus está em paz com você. Mas Túlio, eu pequei antes de chegar no culto, eu briguei com a minha esposa, eu briguei com meu filho. Deus está em paz com você. Amém? Creia nisso. O Senhor é profeta, sacerdote e rei. O ofício sacerdotal é esse. Na antiga aliança, a população de Israel, quando pecava, chegava ao sacerdote com uma oferta, e o sacerdote apresentava essa oferta a Deus. O dia nacional de expiação, chamado Yom Kippur, o dia mais importante de Israel, que era a expiação nacional, o sumo sacerdote entrava, e vocês vão aprender isso no Carisma, uma matéria sensacional, meu amigo João gosta. Jesus no tabernáculo. Faça um carisma, meu irmão, é lindo demais. Justiça de Deus, Jesus no tabernáculo. Então, o sumo sacerdote, no dia da expiação, passava pelos objetos do templo, a bacia de bronze, o altar de sacrifício, aspergindo sangue, chegava no Santo dos Santos, ali na Arca da Aliança, falava o nome de Deus, e se ele não fosse fulminado, queria dizer que o sacrifício foi aceito, e ele então, como o sumo sacerdote, representante de toda a nação, como ele foi aceito, toda a nação de Israel era aceita. Jesus, meu irmão, é o sumo sacerdote para sempre. Toda vez que você pecar, lembre que você tem um sumo sacerdote, um representante no céu, que intercede por você diante de Deus. Mas Túlio, se eu pecar daqui 10 anos, lembre do seu sumo sacerdote, ele está lá. Ele apagou o seu pecado passado, presente e futuro. É bom e é verdade. Essa é a segunda declaração de amor de Deus que eu trouxe para você. Não temas, Deus está em paz com você. Mas a terceira, meu irmão, é tão bela quanto as 2 primeiras. E para mim, como tema dessa conferência, eu tenho total alegria em compartilhar com vocês. E eu espero que vocês desfrutem dela todos os dias. Como João disse, anote se possível for. Mas se por um acaso, meu irmão, você não lembra do que você ouviu semana passada, que não venha nenhuma condenação sobre você. Afinal de contas, a gente não lembra o que a gente almoçou nem ontem, mas eu te garanto, o que você ouviu lá te sustentou e te deu força para chegar até aqui. Se alimente da palavra de Deus. Se possível, anote. Mas fique em paz. Deus está em paz com você. Amém? Então vamos comigo. E a terceira declaração de amor de Deus para você, meu irmão. Eu vim aqui conduzido por Deus para te lembrar
E ela tem tudo a ver com o Salmo 40. Eu disse que era um apontamento profético da obra ministerial de Jesus. E Jesus, num ato belíssimo, te entrega essa terceira declaração de amor que está em Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, alguém? Ide, pregai o evangelho. Uau, meu Deus. Túlio, e por que o ide do Senhor é uma declaração de amor para a minha vida? Meu irmão, porque te inclui na obra. Ele não precisava de nós para absolutamente nada. Ele não precisa de você, mas como foi cantado aqui, Ele conta com você, meu irmão. Como a visão que eu tive, um pai que colhe frutas num pomar, mas quer estar ali com a sua criança, só pelo prazer dela participar com ele. Então ele colhe o fruto e entrega a criança para a criança colocar no cesto. Ele inclui você na obra, não se esqueça, para Deus, a senhora é uma criança de colo. Não importa a sua idade, para Deus você é um filho amado. Amém, meu irmão? Por isso que o ID é uma declaração de amor de Deus para nós. Meu irmão, imagina aqui comigo, Paulo de Tarso, ano 33, um pouco mais, talvez 60 depois de Cristo. Paulo de Tarso, meu irmão, um homem que recebeu uma palavra de Deus, um propósito. Esse camarada plantou igrejas intercontinentais. Esse camarada escreveu cartas que mais tarde se transformaram na própria palavra de Deus. Esse homem é o autor mais lido de toda a humanidade e sempre será. Uau! O Senhor o chamou para participar. Que privilégio enorme. Mas o que eu quero te perguntar hoje, meu irmão, e fica aqui comigo em nome de Jesus. E se não foi isso que Deus te chamou para você? E se não foi isso que Deus tem para você? Amém? Irmão, eu sei que você ama o Senhor. Eu sei, você não estaria aqui numa sexta-noite se não amasse o Senhor. Eu sei que você ora. Eu sei que você rola nesse chão. Eu sei que você faz seu devocional. Mas ainda assim eu quero te dizer, e se não foi isso que Deus tem para você? Sabe, eu vim aqui hoje trazer uma luz do céu para você. Eu disse que o ID do Senhor é uma declaração de amor e é verdade. E o que eu tenho para te dizer é, se você entende a declaração de amor de Deus, de que os seus pecados estão perdoados, e agora você tem um relacionamento com Deus, não de medo, se você se aproxima, entende que Ele está em paz com você, meu irmão, você está apto para o ID. E digo mais, você é como uma arma de precisão nas mãos do Senhor que não vai errar o alvo. Ainda que Ele não tenha te chamado para viver algo como o apóstolo Paulo viveu. Fica aqui comigo. Vamos lembrar de Ananias. Quem lembra de Ananias? Eu vou te contar rapidinho. Vou te lembrar, na verdade, porque você já sabe. Você já comeu dessa comida outra vez, eu tenho certeza. Então eu vim te lembrar. Vamos lembrar de Ananias. Atos 9. Ananias, meu irmão, um discípulozinho lá. Ele era um discípulo. Ele era íntimo do Senhor. Ele orava, mas ele não era um super apóstolo. Ele estava lá na casa dele, meu irmão, talvez lavando suas vasilhas, vivendo normal, uma vida simples. Então, o próprio Senhor aparece para ele e diz: Ananias, na rua de baixo tem um próximo que precisa de você. Meu irmão, Ananias não quis ir não. Ele rebate com o Senhor, ele não quer ir. Sabe por quê?
Porque o próximo dele era um assassino de crente. Ele não quer ir não, meu irmão. Mas sabe o que acontece, pastor? Ele vai. Pela alegria que lhe for a proposta e por quem o chamou, ele vai. Meu irmão, ele vai descendo ali com medo, vira a rua, chamada à direita, encontra um homem lá. Um assassino de crente famoso, que estava naquela região, inclusive, para exercer o seu ministério. E Ananias vai lá, pelo amor do ID, ele vai. Meu irmão, o que eu vim aqui te dizer nessa noite é, talvez o propósito que Deus tem para você está relacionado, fica aqui comigo, à pregação do Evangelho para uma pessoa. E essa pessoa vai sacudir o mundo pela pregação do Evangelho. Na rua de baixo tem um próximo que precisa do seu ID. Amém, meu irmão? Em nome de Jesus, essa é uma declaração de amor de Deus para você e para mim também. Mas aí você pode dizer, Túlio, mas Ananias teve uma teofania. Eu mal entendo que direção Deus quer que eu siga. Ainda é grande demais, a experiência dele ainda foi grande demais. Amém, meu irmão? É legítimo você pensar assim. Mas então eu quero te lembrar de mais uma história. Vem comigo. A história avança. 15 anos se passam. Agora, já pouco mais maduro, o apóstolo Paulo, em sua segunda viagem missionária, na região da Galácia, onde hoje é a Turquia, recebe uma visão de Deus. Era um homem dizendo, passe a Macedônia. Meu irmão, esses homens, Paulo e seus discípulos, levantam imediatamente e começam uma viagem de mais ou menos 400 quilômetros a pé e 200 quilômetros de barco. Na hora, o ID do Senhor. E aqui tem um detalhe importante. John Stott vai dizer, vocês vão aprender sobre esse homem no Carisma, Deus frequentemente guia seus servos, não quando estão parados, mas quando estão em movimento. Então eu disse que ele estava numa viagem missionária, exercendo ali e desfrutando da terceira declaração de amor de Deus, que é o ID. Então, meu irmão, eu tenho certeza que você conhece a história. Ele chega até Filipos, uma cidade estratégica para a pregação do Evangelho, e ele vai com seus discípulos orar no rio, na beira do rio, do meio da tarde. Ele vai orar. Quando ele chega lá para orar, meu irmão, tem umas mulheres lá lavando roupa, fazendo alguma atividade. Então, Paulo e seus discípulos começam a orar e as mulheres dão abertura para eles, para uma conversa. E Paulo começa a pregar para aquelas mulheres. Olha o que está escrito em Atos 16, 14. Capítulo 16, verso 14. Uma das mulheres que ouviram era uma mulher chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Tiatira. Ela era temente a Deus. Pega aqui comigo, eu disse que nós somos como uma criança que vai só colocar o fruto no cesto. Olha o que aconteceu. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Meu irmão, como é lindo isso. Como é lindo, lembra da criança do jardim com o pai? É isso que esses homens estavam vivendo. É isso para a gente viver. Eles estavam ali orando e o Senhor então abre o coração daquela mulher. E aí começa uma igreja a surgir ali, meu irmão. Igreja não se abre, igreja nasce. Uau, por quê? Porque o Pai está colhendo e entregando para vocês. Amém, meus irmãos? Ah, Jesus, a história avança, meu irmão. E alguns dias eles passam ali naquela cidade. E agora outra mulher entra em cena. Você conhece a história? Paulo liberta aquela mulher por meio de uma oração. Ela estava possessa de demônios. Só que isso deu um rebuliço na cidade. Porque ela era uma escrava e os donos dela, então, homens importantes, não gostaram nada daquilo. Perderam a fonte de renda. E aí mandaram prender Paulo e Silas. E os açoitaram violentamente. Meu irmão, deixa eu te falar um negócio. Naquela época não tinha direitos humanos, não. Esses caras apanharam com força, João. E aí eles foram presos. A cadeia de hoje já é um negócio horrível. Imagina naquela época. E digo mais,
Eles foram levados pela história para uma prisão de segurança máxima da época. Está em Atos 16, 24. Tendo recebido tais ordens, ele o lançou no cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Essa era a prisão de segurança máxima na época. A pior prisão. Meu irmão, só para você ter uma ideia, era um buraco no chão, úmido, escuro, quente. E os caras estavam lá com as costas abertas de feridas, amarrada num tronco, provavelmente cheio de urina e fezes. Era essa cena. Amém. Eles estavam ali cumprindo o que mesmo? Uma declaração de amor de Deus. Ah, Jesus. Meu irmão, ali algo totalmente inesperado acontece. E é aqui que eu quero chegar. Fica aqui comigo, em nome de Jesus. Você já fez o mais difícil. Você venceu a semana. Você venceu a chuva. Você venceu o desânimo. Você chegou aqui, fica aqui comigo. Pede um café, o diácono está ali. Eu vim aqui 400 quilômetros para te trazer o que eu vou falar agora. Amém? Meu irmão, aqueles dois homens, nessa situação que eu disse a vocês, Atos 16, 25, por volta da meia-noite, já tinha passado um tempão que eles estavam ali. Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos ouviam. Tinha mais preso lá. Homens perigosos, em prisão de segurança máxima. Amém? Ah, meu irmão, eu sei que o tempo está acabando, mas seria tão bom se a gente tocasse uma música aqui. Seria tão bom, time de louvor. Será? Porque eu acredito que eles cantaram algo parecido com aquela. Ele me ama, Ele me ama, Ele, meu irmão, preso no tronco, aqueles dois homens louvavam e adoravam o Senhor. Meu irmão, feche seus olhos, se possível for, só por um instante, imagine essa cena, é importante. É uma declaração de amor de Deus para você. Feche seus olhos, por favor, meus irmãos, dá para cantar essa? Ele me ama, Ele me ama. E os outros presos ouviam, meu irmão. Essa cidade vai ouvir o louvor e a adoração de vocês. Eles não vão entender, mas aquele povo sofre tanto. Eu conheço a história deles, eles sofrem. Eles são caluniados, chamados de louco. No trabalho eles são perseguidos e eles estão cantando. Ele me ama. Arrumei trabalho para vocês, hein? Me perdoa. Mas é por uma boa causa, irmã. Me ama. Pode ser só o refrão. Ele me ama. Feche seus olhos, irmãos. Sim, eu quero que você se imagine nessa cena. Sim, eu quero, por favor, vem comigo. Se imagine, curve sua cabeça. Uma prisão escura, fedida e quente. Os dois homens estão lá, cantando uma canção ao Senhor, meu irmão. No meio da tribulação, no meio do caos. Provavelmente com a sentença de morte no outro dia. Ah, meu Deus, Jesus. O seu amor é como um furacão, e eu me Ele nos ama. rendo ao vento de sua Ide, misericórdia. se ponha de prontidão, eis-me aqui, Senhor. Eu quero participar como uma criança feliz. Vejo mais Eu quero. as aflições, eu Ah, Jesus. vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é, e o tanto que Ele me Imagina a cena, meu irmão, uma caverna escura. amou. Ele me amou. Oh, Ele me ama, Ele me amou. meu irmão, feche seus olhos. Imagina essa cena, por favor. Por favor. Ah, Jesus.
Sim, amém, meus irmãos. Eu quero sim que vocês se imaginem nesse lugar, amarrados num tronco, presos. Se imagine. Mas não na posição de Paulo. Não na de Paulo, mas na de Silas. Porque quem teve a visão foi Paulo. Silas somente creu. Assim como Ananias, Paulo teve a visão, Silas não. Silas creu no seu líder. E ele estava lá. Eu creio, meu irmão, que o que fez a atmosfera, a geografia, a geologia, a física quântica tremer foi a adoração de Silas. Porque ele não viu, mas creu. Bem-aventurados que não viram, mas creram no Senhor. Amém, meu irmão. Ide, por favor, ide. Creia em nome de Jesus. Ah, Deus. Silas, meu irmão, confiou em Paulo, porque confiava no Deus que chamara Paulo. Confie na visão que Deus deu aos seus pastores. Confie, ele confia e ela também, na visão que o pastor Márcio Valadão teve lá atrás. Confie na visão dos seus pastores, meu irmão jovem. Vai para cima, meu irmão. Vai para cima na escola, no cursinho. Cadê a irmã que vai fazer Enem, a filha do pastor? Minha irmã, vai para cima nessa faculdade e de pregar o evangelho em nome de Jesus. Não tenha medo de Deus, não tenha medo de ninguém. Vai para cima, pegue o evangelho, Lagoinha, em nome de Jesus. Silas, meu irmão, Silas. Ah, meu Deus, poderia parar por aqui, mas eu ainda tenho mais um, só mais um, estamos acabando. Meu irmão, a adoração fez com que a cadeia abrisse. Só que tem um detalhe: eu disse que tinha outros presos lá, e agora a cadeia está aberta. Os outros presos poderiam ter a liberdade, procurar as riquezas. Não tinha câmera de segurança não, meu irmão, tinha nada. Eles podiam sair, viver livres de novo. Mas espera aí, tem alguém ali que está mais livre do que eu. Tem alguém ali que vive uma liberdade que eu não conheço. Meu irmão, os presos foram atraídos para Paulo e Silas. Que liberdade é essa que esses caras tinham, meu Deus? E eles ficaram lá com Paulo e Silas, pastor, na caverna escura, úmida e fedida, porque eles viram a liberdade do Senhor no ide, no sofrimento, na dor. E Silas confiava na palavra que Paulo tinha recebido de Ananias, porque Deus, Jesus, mandou Ananias dizer para Paulo que ele sofreria. Então Paulo adorar, ok. Silas, irmão, uau, uau, o Senhor é bom, pastor. Ah, meu irmão, uau, Deus é bom. Mas eu disse que os carcereiros, então, que os presos foram atraídos. E aí, meu irmão, pega aqui comigo em nome de Jesus, eu já estou terminando. Chega o carcereiro lá, desesperado, porque naquela época o carcereiro teria que pagar com a vida caso o preso fugisse. Ele não só morreria, ele seria humilhado. Amém? Aleluia, glória a Deus. Ele seria humilhado, espancado e morto. Por isso ele decide se matar. E Paulo grita agora para aquele que o feriu: não faça isso. Estamos todos aqui. Meu irmão, ali começou a surgir uma igreja num buraco fedido. Ah, Deus. E aí, pega aqui comigo, Deus eu quase rolei nesse chão aqui ontem, meu irmão, com o pastor Djalma. Por quê? Porque Deus já tinha me dado essa palavra. E eu lembrei, sabe a pergunta que o carcereiro fez? A mesma pergunta do jovem rico: o que eu devo fazer para ser salvo? Deus escolheu o carcereiro e os presos, irmão, da árvore.
E Paulo só pôs no cesto: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Uau, Jesus! Ide, meu irmão, não há prazer maior do que esse no mundo. Eu estou te contando. Eu vivi muitas coisas. Eu rodei o mundo inteiro atrás do vento. Não tem nada melhor que o ide, meu irmão. Nada, nada, nada. João, Deus te abençoe, meu irmão. Cola no pastor. Cola nele, vai na visão dele. Eu não estou vendo nada, mas vai na visão dele. Igreja, vá na visão do pastor. Deus vai dar ele. Se der você, comunica ele, honra ele. Estejam unidos vocês com ele. Amem-se uns aos outros, a começar o pastor. Em nome de Jesus. Participa dele com a obra, na obra. Ajuda ele, pastor, o que tem para fazer? Me dá um balão para encher. Vamos, gente, vamos, Lagoinha. É agora, nós só temos essa oportunidade. Nunca mais voltaremos aqui. Nunca mais adoraremos o Senhor no sofrimento. Não. Por isso aqueles homens cantavam. Porque se eles fossem mortos amanhã, ou melhor, no outro dia, eles não teriam mais oportunidade de adorar a Deus no sofrimento. E essa oportunidade é dada a nós hoje. Eu sei que você sofre, irmão. Todo mundo sofre. Uns mais, outros menos. Outros hoje, outros amanhã. Todo mundo sofre. Louve ao Senhor. E esteja preparado, porque Ele vai mandar os frutos. Amém, meus irmãos. Para terminar, agora eu estou terminando mesmo. Meu irmão, aqui tem um detalhe, um mistério que o Senhor me deu ontem à noite na pregação aqui. Por isso esteja aqui na conferência todos os dias. Deus está falando aqui, irmão. É o próprio Deus, o Criador do céu e da terra. Esteja aqui. Faça o carisma. Pula para dentro, irmão. Perde tempo não, confia no Senhor. Se eu tivesse tempo eu ia contar meu testemunho, mas não dá. Mas eu posso dizer, vai pro carisma em nome de Jesus. Faz prova com Deus. Pastor Márcio fez. Eu estou falando do Márcio Valadão, acredito que todo mundo conhece. Foi ele que fez isso aqui. E aí quando paravam ele no aeroporto e perguntavam, por que o senhor está fazendo isso? Repórter perguntando, por que o senhor está fazendo isso? Ele olhou no olho dela e falou assim, eu estou fazendo isso por você. Vou procurar aí que essa mulher converteu, pastor. Irmão, em nome de Jesus. Aí pega aqui comigo. O carcereiro chega, recebe Jesus ali na hora, experimenta de uma luz. Uau! Porque ele chega com luz, ele não está enxergando nada, porque está escuro. Está escrito em Atos 16, depois você confere. Ele chega com luz porque ele não está enxergando nada. Mas os presos também estavam na escuridão e eles são atraídos para Paulo. Então a luz do mundo, o Senhor disse, vocês são sal da terra e luz do mundo. E Ele diz mais, não se pode colocar uma candeia debaixo da casa ou da mesa. O carcereiro, ou melhor, o próprio Deus, por meio do carcereiro, pega a luz do mundo que era Paulo e Silas e leva para cima da casa, para cima da mesa, para o lugar adequado. E toda a casa do carcereiro foi iluminado pela luz. Amém, meu irmão. Ide, por favor, ide. Desfrute disso. Em nome de Jesus, pode ficar de pé. Vamos orar ao Senhor. Amém. O Senhor é bom. Não duvide da bondade de Deus. Não duvide, Ele é bom e é verdade. Ele é bom e é verdade. Ontem eu tive o privilégio de sentar na mesa com os pastores de vocês. Eu acordei e meu irmão, que meu irmão está comigo, meu pastor, quem me discipulou, quem me tirou da caverna. Aleluia. E então eu tive o privilégio de sentar com os pastores ontem. Meu irmão, eles iam falando e eu, uau! Meu Deus, eles estão como crianças só vendo a obra. E eu fiquei sabendo da história desse galpão, da história desse lugar. E eu disse, eles estão como crianças só colocando a fruta no cesto. É ou não é, pastor? Nós temos um Pai presente, individualmente bom para você, irmão. Às vezes eu sei, você conta um testemunho, Deus fez isso por mim. O seu colega do lado fala assim, nem é tão grandes coisas assim. Mas você sabe que foi Deus.
Você sabe que Ele te amou particularmente naquela situação. Então não duvide da bondade de Deus. E não duvide que o ID é uma declaração de amor. É ali que está a liberdade. É ali que você vai ter experiências com Deus. Mas mesmo se você não tiver, lembre-se de Silas. Lembre-se dele. Um improvável anônimo. Não foi um super apóstolo de igreja lotada e 20 mil pessoas, não. Mas foi um homem tão relevante, meu irmão, que esse cara presenciou tudo o que Deus fez e ainda escreveu uma das cartas de Pedro. Foi Silas que escreveu e levava as cartas de igreja a igreja. Silas. Amém, meu irmão. Pai, muito obrigado, Senhor. Essa é a sua palavra, meu Deus. E eu declaro em nome de Jesus, a igreja Lagoinha em Pouso Alegre vai ser e já é uma árvore da vida plantada. E a união dessa igreja fará com que essa cidade, essa região, venha comer do fruto do Espírito. E eles vão avançar, eles vão sem medo, eles vão desfrutar dessa bondade e dessa declaração de amor que é o ID. Se você crê, meu irmão, dê um brado de louvor ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Pode pegar. Vamos, igreja, cante, cante, vamos, igreja. O seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimento. Quando penso que Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ah, meu irmão, continue de olhos fechados, igreja, de olhos fechados. Não tem muito o que a gente aqui falar. Depois de algo tão, ao mesmo tempo que nos conforta, nos confronta, há um chamado de sermos participantes da obra que é dele. Uau! E eu preciso nessa noite te fazer um convite. Por isso, igreja, de olhos fechados, em nome de Jesus. E por que você pede para ficar de olhos fechados nesse momento? Porque essa pode ser a única ação que você vai fazer, sendo participante da obra. Porque às vezes o irmão do seu lado pode estar com vergonha. Eles vão me olhar, eles vão me ver. Fique de olhos fechados. De olhos fechados, igreja. E eu preciso fazer um convite aqui a algumas pessoas. Eu tenho 3 convites nessa noite. Tenho 3 convites. O primeiro convite é para você, meu irmão, que pela primeira vez você ouviu uma mensagem assim, dizendo que existe alguém que te ama. E não só que te ama, mas que quer e deseja te chamar para lavar um carro. Ele deseja para te entregar algumas frutas.
apenas para que você faça uma coisa: coloque no cesto. E talvez você escutou isso pela primeira vez. Eu quero te fazer este convite, meu irmão. Levante a sua mão para você que quer aceitar essa verdade, essa luz dentro de você. E o segundo convite que eu tenho para você nessa noite, meu irmão, é que para você que talvez um dia você ouviu, mas por algum motivo você não foi uma resposta, você não aceitou o convite, ou você até aceitou, mas por algum motivo você se afastou da árvore, você se afastou, mas hoje você teve a oportunidade por mais uma vez de ouvir uma mensagem como essa. Meu irmão, eu não quero te constranger, mas eu quero te fazer um convite específico. O Espírito Santo me incomoda muito claro, mas essa resposta não pode vir de mim. Existem pessoas aqui que precisam aceitar este convite. Há uma resposta, uma convicção muito clara no meu interior acerca disso, meu irmão. E você que ouviu pela primeira vez, e para você que por algum motivo se desviou, eu quero te fazer um convite. Não precisa levantar os seus braços, vem aqui na frente. O convite é para que você seja essa resposta aonde você estiver. Mas entenda que eu não vou te obrigar, porque como o Túlio disse, Silas não viu, Silas creu. Meu irmão, nessa noite você deve estar se perguntando, mas como vai ser isso? Como vai ser aquilo, meu irmão? Você só precisa crer que Deus, Ele te ama, e Ele te chama para ser participante de uma obra que vai muito além do que você possa imaginar. Meu irmão, eu não posso estender esse convite por mais tempo, por conta do avançado horário. E eu faço, se você tem essa coragem, vem aqui na frente. Eu quero orar com você. Eu não quero orar por você apenas, eu quero orar com você. E o terceiro convite, e talvez você vai se perguntar, meu irmão, protocolo já foi, isso é ser carisma, somos da palavra, mas existe o Espírito Santo que nos guia. E o terceiro convite que o Espírito Santo tem que é o que foi pregado nessa mensagem. Eu não vou alongar, eu não vou pregar, meu irmão, não vou. Mas eu tive a grata, pude fazer parte, Túlio, de quando isso aqui estava nascendo, de quando isso aqui ainda era um GC. Quando alguns aqui vão lembrar que nós, uma vez por mês, tínhamos que fazer, sabe o que, meu irmão? Talvez você não saiba, mas para que o culto acontecesse, nós tínhamos que tirar as mesas do local, colocar cadeiras, e que pessoas ali pudessem o quê? Comer do fruto. E hoje, retornando a Pouso Alegre, sem entender o que eu estou fazendo aqui, mas cumprindo, sendo participante. Existem pessoas aqui, meu irmão, que precisam dessa realidade. Se perguntam: Deus, eu quero fazer parte, eu não sei como. Senhor, eu preciso fazer alguma coisa. E talvez você fale: mas eu não canto, eu não prego. Mas, meu irmão, você pode ser um Ananias nessa cidade, e na sua rua de baixo pode ter um próximo apóstolo Paulo, que vai incendiar Pouso Alegre, mas vai ser por você e através de você. Então, meu irmão, o convite aqui é só para quem é corajoso e maluco, porque o Evangelho, ele distorce as coisas. Deus, ele gosta de pegar pessoas improváveis. Mas eu sou gago, mas eu não tenho ensino superior, mas eu não tenho nada, é um improvável. Mas aí Deus começa a pegar esse improvável, começa a moldar, e daqui a pouco esse improvável está fazendo coisas que o provável não faz. Por quê? Porque ele teve coragem, ele teve ousadia. João Paulo, mas que convite é esse? Eu quero te convidar a vir na frente.
para você que entendeu o que é esse ide do Senhor. Um amor que veio, mas que agora Ele nos chama novamente para sermos participantes da obra. E meu irmão, eu não quero que você faça isso comigo. Não é um ato de aliança comigo. É um ato de aliança seu para com o Pai, para aquele que está te chamando. E eu queria, meu irmão, sem vergonha, é com coragem. Quem aqui quer se tornar de fato participante? Eu queria te convidar aqui na frente, porque nós vamos orar juntos. Se você tem alguém aqui nessa noite, pode vir aqui na frente. A igreja continua de olho fechado, meus irmãos. Não é sobre mim, não é sobre o Túlio, é sobre uma resposta que você vai dar ao Senhor. Mas mesmo convite, aquele que quer aceitar, aquele que quer se reconciliar, hoje Deus está fazendo um convite com você, que já aceitou, que já se reconciliou e que diuturnamente está aqui na igreja, mas de fato você ainda não se aliançou com Ele. Eu queria te convidar a vir aqui na frente. Se tem alguém aqui na frente, alguém aqui nesse local que quer vir, eles vão cantar rapidinho, uma vez o refrão, e nós vamos orar para encerrar. Mas eu queria te fazer esse convite, em nome de Jesus. Pode ir, mais uma vez. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor falou nessa noite. Muito obrigado, Jesus, porque independente de nós, o Senhor fez o que precisava ser feito. Espírito Santo, nos leve em segurança aos nossos lares. Mas o que o Senhor derramou nessa noite, Jesus, não pare por aqui. O que o Senhor nos fez entender nessa noite, não pare por aqui, mas que essa semente ela possa ser frutífera, a ponto de produzir frutos, não de números apenas, mas frutos de arrependimento, e que haja, Jesus, mais pessoas disponíveis a pegar o fruto da tua mão e colocar no cesto. Essa é a nossa oração nesta noite. É o que te pedimos, te agradecemos, em o nome do Senhor Jesus. Amém, e amém, e amém. Igreja, rapidinho, pode abrir os seus olhos, rapidinho. Eu acabei esquecendo, eu preciso saber, tem alguém que nos visita nessa noite pela primeira vez? Levante seu braço, por favor. Não, estamos todos de casa. Glória a Deus. Irmão, eu tenho um aviso também muito importante, porque foge um pouquinho do nosso protocolo, da nossa agenda semanal. Nem todos estão sabendo, então nos ajudem nessa divulgação. Amanhã, nosso culto começa 4 horas da tarde com a nossa escola de oração. Então, olha, João Paulo, mas não vai ter à noite? Vai, meu irmão. Então, muitos aqui não sabem o que é escola de oração. Eu e o Tulinho vivenciamos muitas escolas de orações. E o que é a escola de oração? Bem rápido, é o que nós aprendemos nesses 3 dias. Nós vamos colocar em prática amanhã. Então assim, meu irmão, amanhã 4 horas. Não deixe, como eu falei lá no vídeo, o Espírito Santo, ele habita no meio dos louvores. Isso não é para que você chegue no meio do louvor, é para que ele se manifeste no meio do louvor. Então, meu irmão, venha amanhã às 4 horas. E o que legal é o seguinte: após a escola de oração, você já vai ficar direto, irmão. Mulherada, vem de maquiagem simples, porque vai chorar, vai rolar. Depois nós teremos um excelente, acho que é pão com pernil, preparado pelo nosso excelentíssimo cozinheiro, pastor Paulo César, e um outro irmão que me fugiu a memória, me perdoe. E aí você já vai ficar para o culto à noite, com o nosso querido professor Natanael, lá de BH.
Então, meus irmãos, amanhã, que horas? Não, nem o vizinho ali escutou. Que horas amanhã? Então, meu irmão, que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e as doces consolações do Espírito sejam com você, conosco, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus, amém e amém.